A gente está tentando aí entender exatamente para onde vão essas questões relacionadas ao Bolsonaro. São muitas frentes. A Thaís Arbex trouxe essa semana aqui no CNN 360 que o ministro Alexandre de Moraes, nesse mês de janeiro, vai avaliar o que fica no Supremo e o que vai para a Justiça Comum, a Justiça de primeira instância, nos casos relacionados a Bolsonaro que tramitam na Corte e que estão sob a guarda dele. Há outros casos nas mãos de outros ministros. Então, até o recesso do Judiciário, a gente vai ter muita informação a respeito do futuro de investigações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua família. Bom, o governo de Lula já tem um primeiro escândalo para chamar de seu, é a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, que se elegeu com o nome de Daniela do Vaguinho. Ela aparece em fotos fazendo campanha em 2018 com Juracy Alves Prudência. Ele é conhecido como Jura e é apontado pelas autoridades como um miliciano de um grupo grande que tem uma série de casos pesadíssimos nas costas. O episódio ganhou o noticiário após reportagem em primeiro lugar, salvo engano, da Folha de São Paulo, e agora tornou-se um alvo. A ministra está lá respondendo. O Leandro Rezende está acompanhando e traz os detalhes para a gente direto do Rio de Janeiro. Querido, primeiro explica quem é o Jura, quais são os casos que envolvem esse bando de milicianos, segundo as autoridades do Rio de Janeiro, e qual a vinculação da Daniela, da ministra, com esse grupo possível, se é que ela existe. Como é que está o clima aí em cima, diante desses apontamentos aí que estão desgastando a imagem da ministra com 4 dias de governo? Isso, Dani, o Juracy, né, esse homem apontado como integrante de uma milícia por uma decisão judicial, por investigações da Polícia Civil e do Ministério Público, né, ele seria integrante de uma facção criminosa, né, de um grupo de milicianos com atuação na Baixada Fluminense, de uma forma geral, de modo mais detido em Nova Iguaçu, que é uma cidade próxima a Belfor Roxo, que é a cidade da Daniela do Vaguinho, Daniela Carneiro, ministra, e do marido dela, o prefeito da cidade de Belfor Roxo, o Vaguinho, e também Belfor Roxo e Nova Iguaçu. Seria um grupo que teria uma atuação destacada ali na virada dos anos 2010 para frente. Ele foi condenado em 2018, né, anos antes, né, e ele aparece em regime semiaberto, aí sim, em 2018, trabalhando dentro da estrutura da Prefeitura de Belfor Roxo, no momento em que ele passa a fazer campanha com a Daniela do Vaguinho, né? O que lá dentro da Prefeitura, pelo que eu consegui apurar, né, o que se tem é de que ele era um funcionário, fez campanha ali para a Daniela do Vaguinho e para o Vaguinho, como vários outros fizeram. Há lá na Prefeitura uma tentativa de desvincular a atuação dele, investigada pela polícia, da atuação dela como parlamentar. Mas é algo que causa um desgaste muito grande, né? Se trata de uma pessoa que tem uma extensa ficha criminal, né? Tem um histórico criminal grande. As notícias da época da prisão do Jura, né? As notícias da época, do momento ali em que ele foi preso, falam em mais de 100 homicídios que poderiam ter a participação desse homem, né? Então é um dado de desgaste para o governo Lula nesse comecinho. E aí há uma operação em curso para tentar dizer que, na verdade, político, quando está na rua fazendo campanha, faz campanha para qualquer um, e esse é um discurso que está bem alinhado pelos ministros do Lula e pelos políticos que foram os fiadores dessa ida dela para o Ministério do Turismo, uma área com que ela não tem experiência, né? Ela é pedagoga de formação, é uma área que está aí sob escrutínio público e que agora tem esse elemento, essas imagens dela ao lado do Jura como um elemento de desgaste nesse começo de governo. Dani. Ô, Leandro, tem essa disposição de defender a ministra, claro, agora fica ali a coisa da contradição, né? Porque o vínculo ou as fotos, por exemplo, de integrantes da família Bolsonaro com milicianos, como o Adriano da Nóbrega, que acabou morto, né, por exemplo, ou mesmo com o homem que é acusado de ter matado Marielle, que era policial e também tinha fotos ali com o presidente, familiares do presidente, morava no mesmo condomínio que o presidente Jair Bolsonaro vivia no Rio. Tudo isso foi utilizado por 4 anos pelo PT para atacar, né, Bolsonaro e suscitar esse vínculo aí. Traz a ministra do Rio de Janeiro, deputada federal mais votada
do Estado para o governo e esse passivo aparece, é difícil, é uma contradição. Eles estão dizendo que não, que por enquanto o que tem é insuficiente para suscitar maiores desconfianças, é isso? É isso, eles insistem que é assim mesmo, campanha de rua é assim mesmo, e insistem que caso Lula seja pessoalmente instado a falar sobre isso, que ele defenda a ministra, né? Inclusive, conversando com gente do PT do Rio, me foi lembrado que, olha, ministros do Bolsonaro viveram situações piores e o Bolsonaro defendeu eles. Então, é de se esperar que o Lula faça o mesmo agora. Essa frase que citei foi de um integrante do PT aqui do Rio de Janeiro. A contradição, Dani, que você apontou, ela existe, mas ela tem uma segunda camada, que é a seguinte: para presidir a Embratur, né, que é a empresa brasileira de turismo, o PT, o governo Lula, colocou Marcelo Freixo, uma figura que dispensa a apresentação, no combate à milícia, né? O Marcelo presidiu a CPI das milícias, teve um irmão assassinado pela milícia, e no relatório final da CPI das milícias, o Jura está citado, né? É um dos milicianos, das centenas de milicianos citados. O próprio Freixo foi instado já a falar sobre isso e disse que quem tem que responder é a Daniela Carneiro, e ela está usando como argumento o fato de estar sofrendo perseguição de inimigos que não querem ver ascender uma mulher evangélica periférica da Baixada Fluminense ao cargo de ministério. Esse é o jogo da retórica, mas ao fato, né, Dani, como você lembrou, essa ligação que durante 4 anos foi batida pelos opositores de Jair Bolsonaro. São 3 momentos aí. O Adriano da Nóbrega era um policial militar investigado por fundar o escritório do crime no Rio de Janeiro. Ele foi assassinado na Bahia, né, em 2020, e o Adriano da Nóbrega, ele era amigo do Fabrício Queiroz, né, que era amigo do presidente Jair Bolsonaro, e foi assim que os familiares do Adriano da Nóbrega trabalharam para o gabinete, por exemplo, do senador Flávio Bolsonaro. Aí você tem o Rony Lessa, que está preso pela morte da vereadora Marielle Franco. O Rony Lessa mora no mesmo condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem uma casa na Barra da Tijuca, foi preso lá naquele condomínio também em 2019, nesse caso, lá o Vivendas da Barra. E você tem um terceiro policial que também virou assunto, né, quando a foto vazou, que é o Elcio de Queiroz, também preso pela morte da vereadora Marielle Franco, e esse tem uma foto e não tem maior vínculo com o presidente Jair Bolsonaro, tem uma foto com o presidente num ato de campanha. Então, só para a gente colocar aí as várias situações que envolvem esse tipo de fotografia, e, sem dúvida, é uma contradição que o governo Lula vai ter que lidar agora.